Casamento, né? Nós estamos estudando sobre casamento. Vou falar rapidamente, ó. Ligado aqui, um assunto extremamente importante. Nós vamos falar de casamento para adolescente. Casamento e divórcio. Esse é um tema muito relevante. Eu expliquei na aula passada que é assustador como as pessoas estão desconhecendo o valor de um casamento diante de Deus. E é mais assustador ainda porque tem pais que não ensinam a vocês a importância do casamento. Tem pais que ensinam as meninas a serem independentes e os rapazes a aproveitar a vida e não estão preparando os futuros maridos e as futuras esposas para assumirem a responsabilidade de um casamento. E aí entra jovens nessa importante tarefa de ser marido, nessa importante tarefa de ser esposa, entram despreparados, achando que a coisa é igual nos filmes lá, que tem fundo musical, e a hora que casa descobre que não tem fundo musical todo dia. E aí a coisa complica, e aí de repente alguém fala de divórcio como se estivesse namorando. Ah, deu certo, separa, e vamos casar de novo, desconhecendo e rasgando a palavra de Deus, desprezando a palavra de Deus, desprezando aquilo que Deus instituiu como algo extremamente valioso para ele. Ok? Então, preste bastante atenção, porque vocês estão caminhando para essa direção aqui. Quantos querem casar aí? Levanta a mão aí. Quantos querem casar? Vocês estão querendo casar? Quer casar mesmo? Então presta atenção aqui. Quantas meninas querem casar aí? Levanta a mão. Quantas querem ser esposa? Eu gosto dessa frase, né? Nós vamos falar, no semestre que vem, nós vamos falar um pouco sobre o papel do homem e o papel da mulher. E olha, cadê os homens? Levanta a mão aí, cadê os homens? Tem gente que tem medo, né? Não sei, pra que lado que eu vou, né? Às vezes pode ser, né? Qualquer coisa eu falo comigo no final aí, que a gente não sei. Mas é sério, gente. Eu vou falar uma coisa, olha. Homens, não brinquem. Porque nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. O povo de Israel saiu do Egito, ó, gente, liga aqui. O povo de Israel saiu do Egito para entrar na terra prometida. Deus falou, é uma terra que manda leite e mel. Só que quando de repente aparecem alguns gigantes, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era desse jeito. Então vamos prestar bastante atenção nessa aula. Sua vida, do quê? De que Jesus está se tratando nesse texto? De casamento. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, aquilo que Deus ajuntou, o homem pode separar? Não. Olha o que eu coloquei aqui. Vamos ler junto aqui. 1, 2, 3. Casou. Beleza? Guarda aqui. Vai lá de novo, para guardar para sempre. 1, 2, 3. Casou. Alguém tem dúvida disso aqui? Não está de acordo com as escrituras? Jesus não falou aquilo que Deus ajuntou? Não separe o homem? Tem alguém que tem dúvida sobre isso aí? Ficou claro? Então, no semestre que vem nós vamos falar sobre namoro, noivado, para que vocês não errem ou diminuam os riscos de errar, porque é impossível acertar 100%. Tem alguém perfeito aqui? Você acha que seu futuro cônjuge vai ser perfeito? Então nós vamos ajuntar duas pessoas imperfeitas dentro de um casamento que tende a se tornar imperfeito. E é aí que entra a graça de Deus, aí que entra a sabedoria de Deus, aí que entra a ação sobrenatural de Deus. Ok? Entenderam isso daí? Beleza? Então vamos lá. Então, por quanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí vem uma grande pergunta, que inclusive uma vez um pastor mesmo falou, mas como é que a gente sabe como que Deus ajuntou? O cara casou na macumbaria, foi Deus que ajuntou? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e serão dois, uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O que é um casamento ajuntado por Deus? É aquele que quando o homem e a mulher deixam seu pai e sua mãe, se unem um ao outro e se tornam uma só carne. É difícil entender isso? Deixar pai e mãe, se unir e aí pode fazer o que quiser lá dentro das quatro paredes. Mas antes de deixar pai e mãe, antes da união, não pode fazer o que quiser dentro das quatro paredes. Ok?
Todo mundo sabe aí, né? Todo mundo sabe como é que faz neném, todo mundo tá entendendo, né? Sabe para que sexo foi feito, beleza? Então, vamos continuar. Então, sexo é só depois do quê? Que deixou pai e mãe, se uniu, aí está liberado a relação sexual. Alguém tem dúvida disso aí? Tudo tranquilo? Não tem dúvida? Então, até que haja o casamento, vocês não se preocupem com essa área. Ok? Fechou? Estamos aí fechados nesse assunto? Então tá bom. Olha lá, uma outra característica do casamento, e aqui eu não falei na aula passada, é que ele é sempre público. Isso aqui é uma foto dos casamentos lá dos pataxós. Alguém aqui precisa pedir bênção de Deus para comer? Você está apertado lá, aquele desespero lá e tal, você tem que pedir bênção de Deus para fazer xixi ou fazer o número 2? Precisa, porque é natural. Já está dentro da nossa necessidade, já está dentro da nossa formação, é um princípio. Você respira, você precisa pedir permissão para respirar para alguém? Precisa de pedir? Se alguém parar de respirar, o que vai acontecer? Isso daí foi feito por quem? Por Deus. O casamento, ele é algo totalmente abençoado por Deus e ele não depende de ser na igreja e nem ser em cartório. Ah, mas por que para batizar precisa do cara estar casado? Porque nós estamos dentro de um contexto histórico-cultural. Lembra da hermenêutica que nós estudamos isso aí? Nós estamos dentro de um contexto histórico-cultural. Lembra que lá no Paquistão as mulheres têm que usar véu? Por causa do quê? Do contexto histórico-cultural delas. Nós estamos dentro do nosso contexto histórico-cultural. Mas em toda situação, seja lá na tribo do índio, seja lá na onde quer que seja, o princípio do casamento ajuntado por Deus, ele é que haja o quê? Público, porque vai deixar pai e mãe, implica em toda a família, consentir, aprovar, estar atento a essa situação. Ah, mas quer dizer que se meu pai... Entenderam? Entenderam? Por quê? Vai dar BO lá na frente. Vai dar BO. Porque quando você casa, você une duas famílias. Aí vem o sogro, a sogra, o cunhado, vem o sobrinho, vem todo mundo que está no mundo lá, vai todo mundo. Ok? Beleza? Então, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E o casamento não ajuntado por Deus? Qual é o casamento não ajuntado por Deus? E aí? Hoje nós vamos, o casamento homossexual é pecado, é abominação para Deus, não vai para o céu, vai para o inferno. Ixi, eu acho que estou escutando umas sirenes aqui. Já pode aparecer mesmo, não tem problema não, nós estamos dentro do contexto. Gente, isso aqui é casamento ajuntado por Deus? Não. Eles se amam, aqueles dois barbudos se amam, aquelas duas mulheres se amam lá e tal, tudo. Aquilo é um casamento ajuntado por Deus? Não. Ah, mas eles se amam, Deus é amor. Deus não é amor? Se os dois não é uma bagunça, todos que eu conversei aqui têm problemas com o pai não estar dentro de casa, tem problemas familiares, tem conflitos emocionais seríssimos. E até hoje eu não conheci nenhum que não seja de origem nessa situação. Aí vem uns falar, eu nunca tive problema com meu pai, é mentiroso. Eu discuti com um na internet, mentiroso. Eu sei da história dele, sei que ele tinha problema com o pai. Mas eles falam que não, meu pai não. Uma coisa dura. Entenderam? Mas não vamos entrar nesse assunto. Isso é um casamento ajuntado por Deus? Não. E esse aqui? Os dois jovens bonitinhos lá da igreja, e aí começaram a ficar nos corredores da igreja. Depois começaram a ficar mais para lá. Depois começaram a ficar mais para cá e de repente está grávida. E aí, casa ou não casa? E aí, casa ou não casa? Quem acha que tem que casar, levanta a mão aí. Quem acha que não tem que casar, levanta a mão. Até antes de março, por dia. Tem gente que quis levantar a mão e depois viu que ninguém levantou, então vai. Agora, quem acha que não tem que casar, levanta a mão. Tá difícil a resposta, hein? Não tem, não vai poder mais. Gente, vamos lá, ó, isso aqui é um assunto sério. Qual que é o princípio para um casamento? Vamos lá, qual que é o primeiro? Eles deixaram pai e mãe? Então, foge o cara. É o Romeu e a Julieta fugiram lá para o Nordeste. E aí, passa 10 anos. Ó, gente, presta atenção aqui, vocês vão me responder aqui, ó.
Passa 10 anos, essa menina volta com um neném a tiracolo. Chega pro pai dela e fala: pai, olha, eu quero pedir perdão pro senhor porque eu me enganei, o cara me batia, me surrava, arrebentou comigo, queria matar até o neném e eu tô aqui. Você acha que esse pai vai acolher essa menina? Sim ou não? Sim. Esse pai, e qualquer um que ouvir essa história, vai considerar ela casada? Sim ou não? Não. Não casou. Concorda? Fugiu, fez bobagem, tudo em pecado. Deixou pai e mãe? Não. A gente se rebelou contra pai e mãe, porque a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe. Então, ou seja, está dentro de um contexto mais amplo. Deixar pai e mãe é deixar pai e mãe honrados. Ok? Então, ou seja, essa menina, ela vai ser reconhecida como uma pessoa que é casada? Sim ou não? Sim ou não? Quem é do não, levanta a mão aí. Quem tem dúvida, levanta a mão. Vamos lá. Qual que é o princípio de um casamento ajuntado por Deus? Nós estamos dentro de um contexto teológico aqui. Um casamento ajuntado por Deus é quando deixa pai e mãe, se une a esposa e se torna uma só carne. Fechou? Então, se a moça fugiu, casou escondido, não vou nem usar essa palavra, se ajuntou com o cara escondido, apanhou dele lá e voltou para casa, ninguém vai considerar aquela menina casada. Ela foi rebelde, aprontou na rua e voltou grávida. O pai vai acolher, aí ela vai converter, vai aceitar Jesus e vai arrumar um varão de fogo aqui e vai casar e vai viver feliz para sempre com um marido digno. Beleza? Alguém tem dúvida sobre essa situação? Entenderam? Beleza, agora vamos pensar uma outra situação. O Romeu e a Julieta fogem, vai lá para o Nordeste, porque os pais não queriam, vai lá para o Nordeste, casam no cartório lá no Nordeste, tem o neném e volta para cá. E aí? Eles são um casal casado? Sim ou não? Não. Hã? São, vamos lá. Eles são um casal ajuntado por Deus? Sim ou não? Não. Não. Vocês estão entendendo? Por quê? Não deixou pai e mãe, não teve uma questão pública dessa união e se tornaram uma só carne antes de passar pelo primeiro e pelo segundo ponto. Não são um casamento ajuntado por Deus. Ah, mas eles estão no cartório. Não são um casamento ajuntado por Deus. Agora, eles chegam aqui, aí todo mundo vai falar: agora vocês têm que ficar. Então, ou seja, um casal que chega dessa situação dentro da igreja, ele vai precisar de fazer um certo conserto, vai ter que pedir perdão para o pai, vai pedir perdão para a mãe, vai pedir perdão para o sogro, para a sogra, e vai pedir a bênção de Deus sobre essa situação. Eles vão ter problema no futuro? Vão. E se uma menina fica grávida, aí os pais permitem ela casar, eles casam e se mudam? Não, aí houve uma permissão. Primeiro que eles já fizeram besteira. Então, ou seja, tudo que você semeia, pode. Não marquem bobeira. Acredita no que eu estou falando. Daqui 10 anos eu vou encontrar com vocês se eu não bater as botas antes desse. Se Jesus não voltar. Daqui 10 anos, como que nós vamos ter essa conversa? Será que todo mundo vai estar aqui bem casado? Gente, ó, isso é sério. Daqui 10 anos, será que todo mundo vai estar bem casado? Ou alguns de vocês que estão nessa sala de aula vão marcar bobeira? Já teve vários alunos dessa sala de aula que no decorrer do tempo marcou bobeira. Tem pessoas até que eu passo na rua lá, encontro, eles viram a cara. Adolescente, né? Por quê? Porque estão numa mal situação, não tem coragem às vezes nem de encarar, porque se enrolaram. Estão entendendo? Alguma dúvida sobre isso aí? Então, ou seja, qual que é o primeiro princípio? O que acontece? Tem que fazer o quê? Segundo, união. E o terceiro, aí pode transar. Beleza?
Aham, né? Olha lá, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á e a sua mulher e serão ambos uma só carne. Portanto, aquilo que Deus não uniu, o homem pode separar. E se chegar na igreja dois, e se chegar aqui um transexual, o cara foi lá e cortou. Não, eu acho que essa cirurgia ele não só corta. Não tem mais nada. E converteu. Ele não só corta. Gente, isso já aconteceu. Uma vez, numa igreja lá no Rio de Janeiro, uma igreja que eu participava, nosso pastor foi lá na igreja e chegava e falou: ó, nós temos um caso aqui para contar. Tem a irmã Maria ali, a irmã Maria é uma bênção na igreja, eles não se dão conta da seriedade das coisas como fazem. Beleza? Pode perguntar. Essa questão do transexual também tem a ver com tipo, a identidade de que essa pessoa encontra em Cristo? É mais relevante nesse sentido? Tipo, é uma pessoa trans, agora uma mulher trans. Certo. A igreja vai tratar ela como mulher trans? Não, vai tratar como homem. Ele nasceu homem, é homem. Tá. Nasceu mulher, é mulher. A igreja, se nasceu homem, é homem. Pode ter cortado, rapado, lixado, feito tudo que for lá, vai ser homem. Vai ter que entrar no banheiro dos homens e vai ter que fazer xixi sentado. Entendeu? É homem. Quando a gente aceita Jesus, gente, todos nós, fomos tirados do império das trevas, de um ambiente de pecado. O homossexualismo é tão pecado quanto adultério, é tão pecado quanto a mentira. Ah, os mentirosos vão para o céu ou vão para o inferno? Ele vai falar que vai para o inferno. Os efeminados vão para o céu ou vão para o inferno? Vão para o inferno. Os adúlteros vão para o céu ou vão para o inferno? Vão para o inferno. Quem comete prostituição vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para o inferno. Então todos nós estamos debaixo de uma sentença de condenação, fora de Cristo. Quando a gente aceita Jesus, nós somos reconciliados com Ele. E a nossa identidade, ela é restaurada. Nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos santificados. Então, ou seja, mas no princípio não era assim. No princípio Deus criou o homem e a mulher. Criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. E isso foi estabelecido por Deus e ponto, e acabou. Nós só teríamos que ter uma questão a ser estudada no caso unicamente de hermafroditismo, que é a pessoa que nasce com dois sexos. Vocês sabem disso daí? Hermafroditismo, a pessoa nasce com dois sexos. E aí é complicado, porque a orientação coloca um nome aí meio híbrido, Altair, por exemplo. Altair tem homem, mulher, serve tanto para homem Na como verdade, outro. no caso Por quê? No caso dos híbridos, já é possível depois de uma certa idade se é mulher. Então, ou seja, por quê? Porque o filho dele nasceu dessa situação. Gente, está entendendo? Nós estamos num assunto que é sério. Não é relevante, não é importante saber sobre isso daí. Então, aquilo que Deus uniu, não uniu, o homem pode separar. Agora, em todos esses casos, gente, nós não estamos falando de algo rotulado, pronto e acabado. Há uma necessidade de aconselhamento pastoral. Nós estamos falando dentro do ambiente de igreja. Nós não estamos falando disso daqui tentando aplicar para o mundo. Nós estamos falando disso daqui para aquilo que vem para dentro da igreja. Para dentro da igreja, o reconhecimento de um homem e de uma mulher casados e ajuntados por Deus passa por esses princípios. Então, um casal que converteu aqui e que abandonou, não, então vai lá e pede perdão. Eu tive que pedir perdão para o meu sogro. Fui lá e pedi perdão para ele, porque eu casei em estado grave. Aí depois eu converti, eu cheguei lá, ó, seu lado, o senhor me perdoa, porque nós passamos, desonramos o Senhor, desrespeitamos, mentimos. Fui lá e pedi perdão para ele. É fácil pedir perdão? Quem gosta de pedir perdão? Gente, aprenda a pedir perdão. E é a coisa mais difícil que tem. É complicado, você passa vergonha, é humilhante. Você não sabe o que a pessoa vai falar. Você vai levar bronca.
você vai às vezes sofrer uma condenação. E uma pessoa que chegou aqui e matou um cara, e aí, como é que a gente faz? Não, agora você foi perdoado, não conta nada para ninguém. Qual que é a orientação que nós vamos dar? Agora vai lá e se entrega. Vai ficar preso. Entendeu? Roubou. E aí? O cara roubou. Vai lá e devolve. Eu, quando eu saí do quartel, eu saí carregando lá uma garrafa térmica. Essa garrafa térmica eu dei comigo até para Cuiabá. Um dia eu olhei para essa garrafa térmica e falei, gente, isso aqui foi roubado. Aí eu peguei, botei no correio e devolvi. Mandei de volta. Por quê? Foi roubado. Era um objeto dentro da minha casa roubado. Roubei do exército brasileiro. Garrafa térmica. Aí que eu botei, amarrei na moto e saí lá. Tal. Ninguém sabia que era do exército. Mas eu sabia. Aí eu peguei e mandei de volta lá e devolvi. Você está entendendo? Então, ou seja, nós somos restaurados em Cristo. Então, toda essa situação Acabou. Acabou. Certo? Oi. Em face da pessoa que alterou o sexo, com a questão da salvação dela. Vamos supor, ela alterou o sexo quando ela estava no período da ignorância. Certo. De certa forma, depois ela veio para a igreja e se converteu. Isso aí vai ter algum empecilho Para a salvação? para a salvação? Não, né? Não. Mas e no caso, será que Deus vai glorificar o nome dele através dessa conversão? Com certeza. Só, vamos dizer, no caso que a gente conheceu, que não alterou o sexo, o pastor Jorge de Milano. Não, Jorge sim. Então, ou seja, Falando de uma pessoa que alterou a identidade dela, que a Bíblia vai dar o mesmo tem que testemunho. ser. Ele falou, eu era assim, olha aqui a minha foto, como é que eu era. Só não vai mostrar a foto. Olha como é que eu era. E agora, eu estou aqui. O cara vai andar de terno, gravata, é homem e tal, mas vai ter que fazer xixi sentado. Se você tiver feito, se tiver acontecido relação sexual normal, perdoado. Não, sim, mas qualquer tipo de relação sexual feita em pecado. Tipo, mas mudou o sexo e teve relação. Sim, mas é a mesma coisa. Ah, não é porque era homossexual, ou era adúltero, ou era heterossexual, o pecado é o mesmo, estava indo para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? No inferno cabe todo mundo. Não tem. O problema do inferno, o que dá legalidade para ir para o inferno, é a permanência no pecado. Tem muito crente aí, muito não. Você fala isso, mas tem. Então, ou seja, é sério. Deus odeia o divórcio. Algumas versões vai falar, Deus odeia o repúdio. Deus odeia essa situação. Não é forte? Então, fique esperto. Portanto, o divórcio nunca deve ser cogitado, muito menos concretizado. Vamos ver um pouco o divórcio de acordo com a Bíblia. E aí entra uma situação novamente séria. Primeira coisa, o divórcio não foi criado por Deus. Não foi Deus que criou o divórcio. O divórcio no Antigo Testamento foi uma permissão dada por Moisés. Olha lá, Jesus falou, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa do quê? Dureza de coração de vocês. Vocês é duro de coração. Vocês têm um coração de pedra. Só que no Novo Testamento, o que acontece? Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. No Antigo Testamento, as pessoas divorciavam por causa da dureza do coração. Hoje, nós temos algo dentro de nós, que se chama Espírito Santo, portanto, há um quebrantamento. A gente consegue conviver sem praticar o perdão? Sem perdoar? Dá para conviver? Felipe e o Ítalo aí, que são amigos aí a longa data, vocês já ficaram pirrados no outro? Até agora não. Não? Nunca tiveram que... Talvez pode ser hoje. Nunca tiveram que pedir perdão um outro, não? Não? Que é verdade. Parabéns. Bom, eles é uma exceção, né? Mas, ou seja, na prática, mas nós sabemos que muita gente dentro da igreja já rompeu relacionamentos aí de amizades. Não já? Não já teve isso aí? Quem conhece alguém que fez isso aí? Ficou embirrado com o outro lá e conversa mais, não conversa mais. Quem já ouviu uma história dessa daí? Já ouviu isso aí? Você já ouviu, Hillary? Você já ouviu, Hillary? Ai, eu converse mais.
Quem foi que falou desse jeito aí? Para de fofoquinha. Quando você falou isso, os gurizada começou a olhar pra mim como se eu fosse a dona de fazer. Gente, vamos lá. Então, ó, gente, duas pessoas convertidas, elas têm a prática e o exercício do perdão. Ó, beleza, ó, liga aqui. Quando um casal da igreja se separa dentro da igreja, gente, tem alguma coisa errada com essa conversão? Não tem? Gente, agora é sério, ó, liga aqui. Nós estamos vendo gente se separando dentro da igreja. Isso é sério, é muito sério. E ele é uma prática diária. Pedro falou, até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Até 7? Jesus falou, não, até 70 vezes 7. Ou seja, se pecar, vier contigo, pedir perdão, perdoa. E quando há separação? Olha o que 1 Coríntios 7 fala. Gente, olha o que Deus fala aqui. Que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Dúvidas sobre isso? Aqui, ó, respondendo a pergunta. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher, olha aqui, ó. Gente, diga aqui. Aqui, ó, importante. Bom. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete o quê? Adultério. Contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete o quê? Beleza? O homem separou, casou com outra, está em adultério. A mulher separou, casou com outro, adultério. Por quê? Vamos lá? 1, 2, 3? Ele entrou, só que ela não queria ir com ele. Ele tentou de várias formas, foi por alguns anos, aí eles se separaram. Ele ainda tentou trazer ela para a igreja, e se ele voltasse, ele casou. Pode? Tá certo? Pode. Certo? Por quê? A Bíblia fala que Deus não leva os tempos de vida na ignorância. Só pode casou, separou, casou, separou, casou, separou, casou, separou, casou, separou, e separou e veio para a igreja. Aí todas a mulherada do cara lá está casada com outro. E aí, ele está livre para casar novamente? Tá? Você está entendendo? José, se eu fosse pastor, não toleraria. Oi? Eu não toleraria homem agredir mulher. Não, se o cara bateu só uma vez, aí pediu perdão lá, sei lá, vai um estupim lá, essas questões é meio complicada, né? Bateu por quê? Sei lá, às vezes provocou demais, sei lá. Não vamos entrar no meio, mas vamos dizer, bateu e pediu perdão. Pode negar o perdão? Pode negar uma segunda chance? Não, não pode. Negar o perdão não, mas Não, achar pode uma negar o segunda perdão, chance. mas eu acho que se separar e ela não casar com ninguém, ela já vai pra casa. Vamos lá. Mas vamos dizer que uma situação esporádica. Agora vamos pensar numa coisa que é continuada. O cara é violento e tudo mais. Aí vai entrar no 1 Coríntios 7. Tá entendendo? Eu não sou a favor. Tem gente aí achando que por causa da violência pode separar e pode casar de novo. Não pode casar de novo. Por isso que é importante escolher certo. Ok? Nós vamos trazer aqui alguns princípios aí para essa questão. Por que os irmãos ainda possuem, por exemplo, Isso é um entendimento mesmo. Eu vou entrar nesse aí. Ó, gente, divórcio para mim não serve. Ainda mais dentro de ambiente de igreja. Graças a Deus eu não sou pastor para lidar com trem desse, que hoje eu não ponho minha mão. O cara casou dentro da igreja, separou e quer casar de novo dentro da igreja. Gente, eu não consigo. O que Jesus ele permite, gente. Olha lá, vamos ver. Ó, só há uma condição para separação e novo casamento. Vamos ler aqui, qual que é? 1, 2, 3. Continuada. Por que eu coloquei continuada? Por causa do perdão. Agora, se a pessoa tem uma prática continuada do pecado, para mim essa pessoa está morta.
E uma aliança ela é só rompida com o quê? Com a morte. Então, se a pessoa adulterou só uma vez, a mulher descobriu, ela perdoa, mas ela quer separar. Olha, são coisas para gabinete, essa análise. Agora, respondendo teologicamente, vamos pensar num ambiente perfeito. O cara foi lá, adulterou, pediu perdão, arrependeu e tal, reconheceu e tal. Ela pode negar o perdão? Está entendendo? Ela está livre para casar de novo? Eu acho que é temerário responder isso daí. Porque ela está dura de coração. Dá um tempo, aí vai entrar num gabinete ali. Gente, dá um tempo, aquieta os ânimos, pensa. Por que isso aconteceu? Não é culpa só de um, tem um monte de situações aí que vem nos antecedentes. Mas uma resposta simples, o cara adulterou, se arrependeu, não é ficou com remorso não, arrependimento. Pediu perdão, eu olharia para esse casamento como uma restauração. Haveria muita dificuldade para a mulher aproveitar uma situação dessa, ou para o homem aproveitar uma situação dessa e achar que pode casar com o outro. Se não conseguir conviver mais por causa do trauma, por causa das situações, entre em 1 Coríntios 7. Mas o tempo aí é fundamental. Está entendendo como é que é sério? Então, gente, fica esperto nessa área aí, para a gente não ter que passar por esses gabinetes ali. Olha o que Jesus falou. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que é porneia, a palavra lá no grego é porneia. Quem já ouviu porneiografia? Tá entendendo? É a raiz ali de pornografia, porneia. Ok? E se casar com a outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor então não casar. Ó, os discípulos ficaram assustados, falaram, nossa, o trem é sério. Eu é que não vou casar. Aí Jesus falou, nem todos podem receber isso. Há eunucos que se fizeram para o reino de Deus. Outros foram castrados pelos homens. Está entendendo? Quem quer ser eunuco aí? Ou eu nunca. Eu nunca. Gente, não é sério isso aqui? Então, isso aqui nós já falamos. Ó, adultério é pecado, mas cada um é tentado, coisa traída e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? Morte. Dançoso, é morte, é bonito e tal. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Olha aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Não é eu que estou falando, não. Isso aí não é homofobia, não. Isso é pecado. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Homossexual, lésbica, ladrão, mentiroso, safado, sem vergonha, adúltero, adúltera, prostituto, prostituta, garoto de programa, garota de programa, vai tudo para o inferno. Não vai herdar o reino de Deus. Beleza? Alguma dúvida aí? Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Olha só, mentira e adultério vai para o mesmo lugar, vai ficar de fora da arca. Não vai entrar na arca. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É forte? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quando fala Deus os julgará, nós estamos falando de qual tribunal? O tribunal de Cristo ou o trono branco? Por quê? Porque o tribunal de Cristo é Cristo, casando com a igreja e galardoando a igreja. E lá depois do milênio, lembra que nós já estudamos escatologia, nós falamos sobre isso? Lá no milênio, no final do milênio, vai aparecer o juiz do grande trono branco, que é o próprio Deus. Ali. Então, ou seja, é Deus que vai julgar. E aquele julgamento é só para condenação.
Não vai haver absolvição. Beleza? Agora, aquilo que eu falei com Paulo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Estão entendendo? Período de ignorância é uma coisa, período de ciência é outra coisa. Nós estamos dando uma aula aqui para crente. Ah, você vai chegar lá para a pessoa lá do mundo, lá, não, você não pode separar. Você vai olhar por quê? Não, porque senão você vai para o inferno. O cara já está indo para o inferno mesmo. A situação dele não mudou. Está entendendo? Nós estamos falando de um ambiente, de uma situação que está sendo trazida para dentro da igreja. E nós estamos interpretando isso dentro do contexto teológico que a Bíblia nos dá base. Entendeu? Então não vai considerar lá. Chega um casal casado lá na macumbaria, chega numa igreja, os dois convertem e tal, certo? Nós vamos achar que eles não são um casamento habitado por Deus? Alguém vai exigir que eles façam um casamento de novo? Vamos dizer, o pai e a mãe deles aprovaram o casamento, eles foram lá na macumbaria, o pai de santo foi lá e benzeu eles lá e tal, jogou a ruta, sangue de bode, sei lá, fez um monte de coisa na cabeça deles lá, tal, e aí casaram, todo mundo aplaudiu, beleza e tal e tudo, foram no cartório, regularizaram, tiveram filhos, aí chegaram aqui na igreja. Alguém vai falar para eles que eles não são casados? Vocês estão entendendo? Ah, vamos fazer uma cerimônia. Não, pode até haver uma renúncia com relação às consagrações que foram feitas. Está entendendo? Como todo mundo que, não importa que casou lá, ou que passou pela macumbaria, ou veio do catolicismo, seja lá de onde que veio, há uma renúncia com relação às idolatrias, às consagrações que foram feitas. Há um arrependimento dessas práticas, dos pecados cometidos e tudo mais. Beleza? Ok? Então Deus não leva os tempos de ignorância. Isso aqui é muito importante. Tem igreja aí que já fez o cara voltar para a primeira mulher dele. Eu conheço essa história. Não se bagunçar das coisas por aí. Muita gente que entende as coisas erradas. O cara casou, separou, casou com outra, foi para essa igreja, a igreja falou que ele tinha que voltar para a primeira mulher. E foi, voltou e virou uma bagunça. Aí não deu certo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Deus nos amou, gente, quando nós éramos o quê? Pecadores. Deus odeia o pecador, sim ou não? Sim. Deus ama o pecador, sim ou não? Não. Sim. Deus odeia o pecador? Sim. Sim. Deus ama o pecador? Sim. Sim. Deus, ele é Deus. Deus consegue fazer isso. Está entendendo? E a palavra de Deus prova isso, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Vocês estão entendendo? Beleza aí? Porque Deus amou o mundo. Quando Deus amou o mundo, está falando aqui, Deus amou os crentes. Hã? Deus amou os crentes de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo crente que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus está falando aqui? Que Deus amou o quê? Mundo. O mundo está falando do quê? De crente ou de ímpio? Todos. Mas está falando de crente ou de ímpio? Nesse contexto. Está falando mais para crente ou mais para os ímpios? Dos ímpios. Fala que Deus amou de tal maneira quem? Os ímpios. Por que Jesus morreu? Foi por causa dos justos ou por causa dos injustos? Jesus não falou, os sãos não precisam de médico? Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim chamar os pecadores. Não é forte isso aí? Então, Deus ama o pecador. Ah, Deus odeia o pecador? Deus odeia o pecador. Mas e aí, Zé Luiz?
Ficou complicado? Mas a verdade é essa. Deus odeia o pecador e Deus ama o pecador. O pecado, né? Existe? Não, pecador. Salmo 5, Salmo 7, fala que Deus se ira todo dia. Deus já tem pronto o arco dele para matar o pecador. Quando é que Deus vai matar? No juízo. Sentença de morte já está decretada por Deus. Quando você lê lá em Apocalipse, você vai ver a Bíblia falando da ira do Cordeiro. Jesus vai ficar nervosinho? Não. Mas Deus e Jesus estão irados. De uma forma perfeita. Não é igual a gente fica nervoso, magoado, chateado, que não é matado, não sei mais o que e tal. Depois passa, já está meio amigo, já está. Tio, depois de tudo vai ser Deus, Jesus, só Deus, Jesus, Espírito Santo? Só Sim, Deus. e nós. Quem? Só Deus, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo e nós. Tudo em um ou tudo nos três? Aí nós vamos entrar na trindade e na triunidade. A trindade é os três e um e a triunidade é os três. Lá você vê o trono, você vê o cordeiro, você vê a ação do Espírito Santo lá em Apocalipse. Mas não vamos entrar nesse negócio. Beleza? Então, aquela questão que nós já discutimos. Mas se o cônjuge adulterar se arrepender e pedir perdão, pode o ofendido negar o perdão e partir para o divórcio? Então o seu senhor, chamando-o à parte, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque nos explicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Essa passagem é aquela do cara que devia 10 mil talentos. Era uma fortuna, um negócio incalculável. O cara perdoou, o rei perdoou aquele cara que devia uma fortuna incalculável. Aí ele encontrou o cara que devia 10 reais para ele, estava batendo no cara para o cara pagar os 10 reais dele. Aí ele vem e fala: eu te perdoei aquela dívida toda, você não tinha que fazer a mesma coisa para o seu próximo? Então agora você vai ver, agora você dançou. Agora você vai pagar o que você tem. Entendeu? Olha o que Jaime Kemp fala, um pastor aí muito bem conhecido aí. Atualmente vivemos na época da graça. O adultério não resulta em morte automática, nem mesmo provoca o divórcio. Agora o cônjuge traído tem a escolha de perdoar e tentar preservar seu casamento, sob a graça de Cristo. E tem que ter graça de Deus. Tem que ter o sobrenatural de Deus, a coisa é dolorida. Gente, olha, vocês têm a oportunidade de fazer a coisa certa. Gente, presta atenção aqui, ó. Olha para mim. Para um pouquinho aqui, olha todo mundo aqui. Gente, não troca um casamento bom por um momentozinho de prazer. Gente, não troca. Não marca bobeira. Segura a onda, segura aquela paixão. Certo? Dá um tempo para as coisas. Certo? Quando começar a namorar, cuidado com a proximidade, cuidado com os abraços, cuidado com essa liberdade que todo mundo acha que tem. Gente, não tem um abraço mais apertado, vai acontecer alguma coisa diferente. Alguma coisa vai crescer ali. E se não crescer, desconfia, porque é melhor cair fora antes que é tempo, porque a coisa é complicada. Vocês estão entendendo? Quer que eu traduza mais ou entendeu? Todo mundo entendeu, né? Entendeu? Crescendo, entendeu? Então, beleza, né? Porque às vezes a pessoa não entende. Eu vou falar o mais claro possível. Então, gente, quando começar a namorar, segura a onda. Quando começar a namorar. Para namorar, nós vamos agora, nós vamos ter aula terça-feira, e na outra vai ter um treinamento aí, vai ser o salão. Então nós vamos entrar nessa aula só na próxima terça, na terça de agosto. Nós vamos abordar isso aí, mas segura a onda, gente. Beleza? O assunto é sério? É sério? No caso do aborto. Do aborto, assassinato, morte. Pode ser por estupro, por que for, é morte. Não pode. Aborto não é para ser concretizado. Beleza? Aborto não está. Mas foi estuprada e tudo mais. Gente, é uma coisa complicada, dolorida, difícil e tal. Mas, olha, nós precisamos disso aqui, gente. Gente, aqui ó, mesmo nessa situação, nós precisamos da graça de Cristo. Amém? Tem situações muito difíceis.
E essas situações, elas precisam da graça de Deus. Amém? Beleza? Olha o que o Jaime Pedro falou, ó, uma família gostosa, já está acabando, é a última slide. Uma família gostosa, descontraída, em que as pessoas se dão bem, se respeitam, não existe por acaso, é sempre fruto de trabalho, investimento de tempo, atenção e cuidado. Que Deus abençoe você e sua família. Amém? Alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Foi legal? Foi séria a aula? Importante? Aprenderam? Quem vai casar bem aí? Quem vai escolher bem? Gente, na multidão de conselheiros há sabedoria, peça conselho. Ok? Deus abençoe a todos. Tem chocolate aqui, ó. Eu bem com o pai. Deu 3. Eu queria o